E eu quero compartilhar com você agora, neste vídeo, perdão e neurociência. O que o perdão e a neurociência têm entre si? Você saberia explicar como o perdão age no nosso cérebro? Mas antes de responder isso, é importante a gente compreender um pouco mais sobre o nosso cérebro e quais são as áreas envolvidas do nosso cérebro no processo de perdão. Nós sabemos que ao ativarmos o nosso sistema límbico, nosso cérebro emocional, ele envia um comando para o nosso córtex pré-frontal que para de funcionar como de costume, tornando possível a manifestação do sentimento de raiva. Por que essa influência sobre o córtex pré-frontal nos torna cegos, movidos por um sentimento tão intenso e poderoso e destrutivo como a raiva? O córtex pré-frontal é a parte do cérebro mais próximo do rosto do homem e a última parte que foi desenvolvida no cérebro. O cérebro humano amadurece da nuca até a testa. E isso quer dizer que a parte da mente só terá uma maturação completa quando nós, indivíduos, tivermos entre 20 e 25 anos. E por que essa parte do cérebro é tão importante? Esta parte composta pelos córtices órbito frontal, uns nomes diferentes, né? Dorso lateral, ventro medial, o córtex pré-frontal é responsável pela forma de como nós lidamos socialmente. Ele ajuda a gente a controlar os nossos impulsos, ele gerencia as nossas emoções e ele processa a nossa personalidade. Se somos comunicativos, introvertidos ou extrovertidos, rotineiros, abertos, fechados, se gostamos do novo ou não. Nesta parte do cérebro também está situada a motivação. A motivação que nós temos para atingir nossos objetivos. E também está a atenção, a concentração de informação complexa, as habilidades cognitivas que nós adquirimos quando a gente experimenta, quando a gente vive e faz as coisas. Cientistas da Universidade de Missouri afirmam que essa parte do cérebro é maior do que em outras espécies. E isso tem a ver com o convívio com a sociedade. O desenvolvimento da área do cérebro, dessa área, facilita e melhora os nossos relacionamentos e a nossa comunicação à medida que nós aumentamos mais e mais e mais o número das pessoas que a gente convive. Quanto maior o número de pessoas que a gente convive, mais poder nós temos no córtex pré-frontal. E como funciona o córtex pré-frontal no cérebro de quem perdoa? Quero falar agora de outros pesquisadores italianos. Eles recrutaram voluntários para seguir um roteiro que estimulava eles a imaginar situações de ofensa pessoal. Uma parte do grupo foi incitada a perdoar o inimigo imaginário e a outra parte foi incitada a planejar um movimento de vingança. Toda a experiência foi realizada dentro de um aparelho de ressonância magnética para que o cérebro das pessoas fossem mapeados enquanto o desafio acontecia. Gente, olha só o que aconteceu. O estudo mostrou que ambos, perdão e vingança, são ativadas na mesma estrutura, ou seja, o córtex pré-frontal dorso medial, mas de formas diferentes. Quando estamos motivados pelo espírito vingativo, a área é ativada sob controle do giro temporal medial. E isso faz com que vejamos a situação influenciados pela intenção que nós acreditamos que o outro tenha. É uma percepção nossa de que o outro quer nos fazer mal, nos ferir e magoar. E dessa forma, a reação provocada em nós será de ódio, de raiva, de repulsa a quem é que foi que nos insultou. Mas quando a gente está movido pelo amor, a estrutura do mesmo córtex pré-frontal dorso medial será
comandada pelo precuneus e pelo lobo parietal inferior, que nos ajudam a adotar o ponto de vista do outro. E o mais incrível, o mais louco, a perceber a intenção de forma mais positiva. Se eu tenho uma percepção que eu sou incitado com raiva, a minha reação é de ódio, de agressão. E se eu tenho uma sugestão direta ou indireta, uma incitação de amor, eu tenho equilíbrio. E eu busco a intenção positiva de tudo que está acontecendo. O que todo esse estudo nos apresenta é que o córtex pré-frontal é responsável pela nossa racionalidade, mas também é responsável pelo nosso comportamento social e emocional. E mostra que perdoar está diretamente relacionado com a nossa avaliação consciente dos fatos e não com nossos sentimentos ou predestinação. Nossa, gente, isso é muito incrível. Essa parte do nosso cérebro é responsável também pelas nossas tomadas de decisão ao longo de toda a nossa vida. Perdoar é uma decisão. É uma decisão que passa a ser uma opção cognitiva, consciente, racional. É uma mudança que nós podemos realizar em nossas vidas. Se realmente desejamos viver com leveza na alma, nós temos a capacidade e o poder de escolher perdoar. Lembre-se sempre de se lembrar de nunca esquecer. O perdão é um processo. Por isso nós precisamos praticar e praticar e praticar todos os dias. A prática do perdão vai se tornar um hábito. E é possível perceber que o cérebro se adapta à nova realidade desse hábito. O cérebro desenvolve no neocórtex, que é responsável pela memória, uma capacidade de agir de forma diferente a novas ofensas, a desilusões, tristezas, não cair na mágoa e nem na reatividade de antes. Caso aconteça algo que possa nos magoar, a mente modificada fará com que nós já saibamos nos proteger dessa dor e nos vai dar o poder de perdoar essa ação antes que ela cause em nós uma tristeza profunda. Essa situação evidencia ainda mais o fato de que uma mudança pode se transformar num hábito e este hábito pode trazer benefícios e esses benefícios podem ser aprofundados com o poder de perdoar. O perdão pode trazer nas nossas vidas uma mudança química no cérebro, uma mudança química no cérebro, ou seja, o ato de perdoar pode ser uma decisão racional, intelectual, pode ser uma decisão que tem a ver com a anatomia do cérebro, com neurobiologia. E eu verdadeiramente convido você a ouvir, a sentir, a entender, a racionalizar que a decisão de perdoar é uma decisão de ser mais equilibrado, mais feliz. E de partir de um único estado interior possível com quem perdoa. O estado interior de uma beleza máxima.